E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre campos quânticos, teoria quântica de campos e mecânica quântica relativística, com o Lucas Martins. Então, vou chamá-lo aqui. E aí, Lucas, E aí, tudo bom? tranquilo? Tranquilo. É, então, é isso. Hoje fiz conversa vai ser com o Lucas Martins, que faz doutorado em física teórica no IFT Unesp. E tu já participou outra vez para falar de teoria de cordas. Né? Então, dessa vez eu convidei o Lucas, né, para falar sobre teoria quântica de campos e do aspecto do por que a gente precisa de teoria quântica de campos para descrever, posso dizer assim, né, para descrever as partículas fundamentais. Por que eu preciso de QFT? Enfim, tu é uma pessoa que conhece, que tem essa, que sabe pelo menos bem mais do que eu sobre essas coisas, então, tipo assim, existe, primeiro de tudo, existe uma diferença entre mecânica quântica relativística e QFT, né? E teoria quântica de campos. Ah, tu perguntou pra mim? Aham. Tem uma diferença entre qual que você falou? Mecânica quântica relativística e teoria quântica de campos. Tipo, Ah, sim, sim, entendi a pergunta. Sim, não, a princípio são duas coisas diferentes, né? Uma teoria, as duas são teorias quânticas, as duas obedecem todos os princípios da mecânica quântica, mas uma delas, né, além da mecânica quântica, também obedece os princípios da relatividade, é por isso que a gente chama de mecânica quântica relativística. E a outra é o limite do contínuo aplicado em mecânica quântica. Se chama teoria quântica, que é FT, Pera, em português eu estou embaraçando. É, teoria quântica de campos. teoria quântica de campos. Essa teoria é basicamente aplicar o limite do contínuo em mecânica quântica. Assim como se você aplica o limite do contínuo em mecânica clássica, você tem campos também, né? Você tem um campo eletromagnético, você tem um campo que descreve a velocidade de um fluido escoando num tubo e assim por diante. Então, é basicamente fazer a mesma coisa em mecânica quântica, vai te dar essas teorias quânticas de campo. Enquanto que mecânica quântica relativística é só tentar juntar os princípios da relatividade do Einstein, né? Basicamente que a velocidade da luz é absoluta, né? Junto com os princípios da mecânica quântica. O que é interessante é que, basicamente, as únicas teorias quânticas relativísticas são teorias quânticas de campo ou teoria de cordas, não tem outra saída. São, assim, até onde a gente se sabe. Pode ser que tenha mais teorias, né? Óbvio, mas até onde a gente sabe, a gente só sabe essas duas. Pode ser que alguém descubra uma nova, seria bem interessante, mas as duas que a gente conhece hoje, que são teorias quânticas compatíveis com o fato da velocidade da luz ser absoluta, é essas teorias quânticas de campos e a teoria de cordas. Tá, mas então, tipo, então mecânica quântica relativística tu não tá colocando nesse pacote. Tipo, a gente poderia, em princípio, usar mecânica quântica relativística, que é só, tipo, mecânica quântica e relatividade especial, para descrever as partículas, sei lá, a física de partículas fundamentais que a gente conhece. Tipo, a princípio, Não, eu sim, então poderia. não, assim, mecânica quântica relativística é basicamente os princípios da mecânica quântica mais os princípios da relatividade. E só existem duas teorias que conseguem satisfazer esses princípios. São as teorias quânticas de Hum, campo e as teorias de cordas. Então, se você quer fazer uma teoria por exemplo, uma teoria que obedece os princípios da mecânica quântica, os princípios da relatividade, você não tem escapatória até hoje, até o que se sabe hoje. Você não tem escapatória. Ou você faz teoria de quânticas de campos, ou você faz teoria de cordas. Não tem outra saída, mas pode ser que alguém ache, né? Eu não sei. Tem gente trabalhando em descobrir novas maneiras de descrever teorias quânticas relativísticas que não envolvam teoria quântica de campos. Tem pessoas bem inteligentes que tentam trabalhar nisso, né?
O Nima Kani-Hamed, por exemplo, lá do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, trabalha nisso, né? E tem Pode um crer. monte de gente que vai atrás também. Mas, Tipo assim, mas então essa é a tá. ideia. Então, teoria quântica de campos e teoria de cordas, elas são, tipo, cada uma tipo, a teoria quântica de campos é uma teoria de mecânica quântica relativística. Então, se tu for olhar e dizer assim, eu quero uma teoria que seja que tenha mecânica quântica e que tenha relatividade, eu necessariamente preciso adicionar os ingredientes extras que fazem a minha teoria se tornar uma teoria quântica de campos ou uma teoria de Assim, cordas. a ideia é você não precisa nem adicionar ingredientes extras, né? Naturalmente, você já é guiado a uma teoria quântica de campos ou uma teoria de cordas. Não tem outra... Assim, não é questão de adicionar ingredientes novos. Eu posso contar um pouco a história. É assim, você começa com uma mecânica quântica relativística, você... O jeito que a gente sabe hoje construir teorias, pode ser que existam outras maneiras. Tem pessoas trabalhando em outras maneiras. Mas como a gente conhece, o método que a gente tem hoje para construir teorias é assim. Você começa com objetos que vivem livres assintoticamente um do outro. Eles, muito longe, eles não interagem. Você começa com esses objetos e você tenta entender como que você consegue ligar uma interação, como que você consegue introduzir uma interação entre esses objetos. E, basicamente, se esses objetos são partículas, você acaba chegando em uma teoria quântica de campos, não tem saída. Você, essas partículas têm que se interagir de uma maneira específica, que é trocando outras partículas, e como você começa a entender como que elas trocam partículas e tudo mais, você descobre que essas partículas, na verdade, são flutuações de um campo. Né? Essa é basicamente a história que vai começar em teoria em mecânica quântica relativística e vai te deixar e vai te levar à teoria quântica de campos. Agora, teoria de cordas é você tentar substituir essas partículas por outros objetos. Se você começa no início com cordas que vivem livres uma da outra, aí você chega em teoria de cordas. Tem gente que tentou objetos com dimensão maior também, além de partícula ou corda, uma membrana ou assim por diante. Mas aí não dá certo. Porque esses objetos nunca, a gente aprende que eles nunca são, eles não conseguem viver livres um do outro. Então o assumption já estava errado, né? O ponto inicial já estava errado. Então, assim, felizmente esse é os únicos métodos que a gente tem para chegar em teorias interagentes é começar com uma teoria não interagente, onde a gente tem objetos que a gente chama de fundamental e a gente liga a interação. Aí essa é a única maneira. Isso é uma deficiência Tipo, nossa, porque tem algumas teorias que não são, que a gente sabe que existem e elas não são desse tipo. Aí a gente não consegue descrever essas teorias. A gente, assim, tem algumas ideias de como ela é, mas a gente não tem nada muito concreto. Por sim. exemplo, Porque, tipo tem assim, uma que é... Ah, se tu tá falando de tipo objetos que não que, por exemplo, em algum estado eles podem eu posso considerar que eles estão livres, aí eu considero eles como separados, mas se eu considero que eles têm uma interação, na verdade é meio que eu tô os dois objetos não são independentes, né? Eles são tipo o mesmo objeto de certa forma. tipo Sei lá. assim, basta existir um limite. Se a teoria que você está descrevendo tem algum limite, tem alguma deformação contínua que começam a ter esses objetos livres um do outro, pode ser partículas, cordas ou whatever, que ficam livres um do outro à medida que você toma esse limite, esse tipo de teoria a gente consegue atacar. A gente consegue, a gente usa esses, a gente começa desse limite e vai, entendeu? Uhum. E começa a ligar a interação continuamente. Agora, tem teorias que não são desse tipo, que elas estão sempre interagindo. Tem objetos que nunca, não tem um limite que faz eles ficarem livres um do outro. Essas teorias são uma dor de cabeça para a gente. A gente não tem um método concreto, assim. Tem alguns métodos, mas nada muito com o mesmo poder computacional que os outros, que nesse caso, onde tem o limite, onde a teoria fica livre. Então,
Essa é a ideia, basicamente. Então pode ser que a gente esteja perdendo teorias para fazer esse processo. Mas se a gente faz esse processo, a gente só tem duas teorias. Ou é uma teoria quântica de campos ou é uma teoria de cordas. Não tem outra saída. Sim. O Senão não Evan tinha obedece o princípio da perguntado relatividade. por que teoria de cordas não é uma teoria quântica de campos. Mas, bom, acho que já... Não, ela é uma teoria de infinitos campos, né? Hum. Porque tem uma maneira de conversar, né? Teoria de cordas e teoria quântica de campos, né? Onde você... porque assim, a corda, ela é um sistema compacto. Então, mecânica quântica te diz que ela vai ter um espectro discreto. Então, esse espectro de energia, no caso, como energia é igual a massa, né? Einstein, né? Igual mc², você tem que infinitas partículas, né? Uma torre de infinitas partículas com massa cada vez maior. Aí cada partícula vai ter o seu campo. Aí você tem infinitos Tá, campos. então, Aí uma esse é teoria um ponto quântica. interessante. Tipo assim, vamos olhar lá pro caso da partícula. Se eu considero uma partícula no espaço-tempo, com esse limite onde tem um objeto livre, eu chamo esse objeto de partícula. Uhum. Pelos princípios, bom, então, pelos princípios da mecânica quântica e relatividade junto, a gente chega que a gente precisa da descrição de teoria quântica de campos. Fala assim que essa partícula ela vai ter flutuações, né? Não, a gente não precisa. É Hum, natural você usar esse formalismo, mas você pode usar, tem outros formalismos que nunca falam em campo e você consegue calcular tudo também. Mas naturalmente é bom falar em campos, mas você é não é mais natural, obrigado. como tu falou. É mais natural. É porque a ideia basicamente é assim. Posso explicar um pouco, que é quando você tem uma partícula e mecânica quântica relativística, você aprende que não faz mais sentido perguntar qual que é a posição da partícula. Porque se você pergunta a partícula se ela está num ponto X ou num ponto Y, no espaço, para o tempo fixo, essas perguntas não comutam. Que em mecânica quântica basicamente significa que é, não faz... como eu posso explicar? Tem uma coisa fundamental em mecânica quântica que basicamente diz que nem todas as perguntas podem ser feitas simultaneamente. Você tem que fazer algumas perguntas, depois outras, mas nunca duas perguntas simultâneas. Tipo, por exemplo, perguntar sobre a posição e o momento da partícula ao mesmo tempo. Você não pode. Você pergunta um ou outro, mas se você perguntar os dois, a natureza vai falar o que você está fazendo. Isso não faz sentido. E, basicamente, quando a gente introduz mecânica relativística, né, mecânica quântica, a gente descobre que o mesmo vale para a posição também. Você não pode perguntar a posição da partícula no ponto X ou se ela está no ponto X ou no ponto Y. Essas perguntas não são compatíveis também, né? Por exemplo, se você tentar construir um observável que pergunta se a partícula está no ponto X, onde o valor esperado dele dá a probabilidade da partícula estar nessa posição, por exemplo, você vai ter que esses observáveis não comutam para ponto X e para ponto Y. Eles não vão comutar. Então, isso basicamente, isso é uma, isso é, como é que é threat em português? Isso é uma ameaça muito grande à localidade, ao princípio da localidade, de que, tipo, Andrômeda não vai influenciar o que está acontecendo aqui no planeta Terra. Então, se você quiser construir teorias que têm essa propriedade, né, onde o que acontece em Andrômeda não vai influenciar o que acontece aqui no planeta Terra, esse princípio da localidade, se você tenta obedecer esse princípio e mecânica quântica e mecânica relativística, você não tem saída a não ser construir interações bem específicas onde o número de partículas não se preserva. O número de partículas no tempo ele varia. Ele pode flutuar também. Então, por exemplo, ele só não flutua se a teoria é livre. É isso que é engraçado. Aí, tipo, por exemplo, esses objetos quando vão ficando longe um do outro, aí tudo bem, aí o número de objetos se preserva, é constante. Né? O número de partículas, por exemplo, é uma coisa fixa.
Mas à medida que você liga um pouco a interação, isso já deixa de ser verdade. Mecânica quântica começa a deixar meio fuzzy, o número de partículas não é bem definido e as partículas meio que se dissolvem, assim, quando elas vão interagindo, elas se dissolvem na frente dos seus olhos. Daí começa a ficar quantum, né? Não sei se é outro adjetivo. Mas Tipo, normalmente. aí que aparecem os campos. Aí a gente liga a interação, aí eles começam a ficar fuzzy, quantum, aí a gente começa a ver que olhar por outro ângulo, em vez de perguntar sobre partículas, perguntar sobre essa nova estrutura que a gente chama de campo, começa a fazer mais sentido. Mas ele também é fuzzy. Se você olha o campo muito perto, começa a ficar... Ele perde a identidade também, ele deixa de ser um campo. É só se você perguntar para distâncias grandes de comprimento e também de tempo também, os dois. Você não pode, então você não pode perguntar qualquer configuração do campo com precisão absoluta. Você tem que meio que o campo ele emerge, vamos colocar assim. Ele também não é algo fundamental. Ele é uma estrutura que também emerge. Então, tanto partícula e campo são coisas emergentes. Elas emergem em limites diferentes. Tem esse shift de ideias, então, quando tu olha então, para mecânica quântica relativística, tu é meio que tipo, impelido a parar de pensar em partículas e pensar em campos. Então, tu vê que tá certa essa ideia de que partículas são flutuações? Então, eu diria que é os dois. Eu diria que quando se introduz relatividade, você não pode mais pensar que um objeto, que a identidade de um objeto ele é fixo. Você está tendo um pensamento muito rígido se você quiser olhar o sistema como um sistema de partículas ou um sistema de campos. Você tem que ser mais flexível e lembrar que tanto o campo quanto partículas são fenômenos emergentes. E o que acontece mesmo é algo muito mais quantum e fuzzy e eu não sei outros adjetivos, mas coisas que não são muito fixas ou rígidas, mas coisas mais abstratas, vamos colocar assim. E vale notar que a gente ainda não tem uma descrição muito boa para essa coisa abstrata ou fuzzy. Porque tem vários mistérios ainda. Tipo, tem muitas contas que são... Como pode dizer? Tem muitos milagres acontecendo. Por exemplo, tem muita coisa que é muito complicada e no final simplifica. E a gente não entende muito bem por que está simplificando. E normalmente quando isso acontece é porque tem algum detalhe que a gente está perdendo, né? Toda vez que tem alguma simplificação no final de uma conta gigante, é porque a gente está fazendo a conta de maneira errada. Tem um jeito de já saber a priori essa simplificação. Aí isso acontece em QFT e as pessoas estão tentando entender por quê, né? E mecânica quântica relativística, né, no caso. Mas basicamente a ideia assim que tá pairando hoje é que a ideia do que é fundamental é uma ideia subjetiva, depende de como você vai descrever o sistema. É isso que o pessoal está achando que é. Então a gente tem que, como a maneira que a gente pensa sobre a natureza sempre começa com coisas fundamentais, depois liga interação, né? Esse método ele está fadado a não apreciar todas a riqueza da mecânica quântica, porque isso é subjetivo. Então, por exemplo, tem várias dualidades, né? A gente tem determinadas teorias que tem várias... A gente tem exemplos concretos de teorias que têm várias maneiras diferentes de ser olhado. Você pode olhar ela como uma teoria de partículas que estão interagindo, ou uma teoria de cordas que estão interagindo, ou uma teoria de outras partículas que estão interagindo de outra maneira, e são diferentes, elas são diferentes de limites dessa mesma teoria, por exemplo. E como a nossa descrição sempre depende de começar de um limite, né? Isso é subjetivo, né? Porque uma teoria tem vários limites. Você pode pegar um parâmetro e mandar para infinito, pegar outro e mandar para zero, você pode fazer um monte de coisa. Então, e no sentido que tu fala, limites são limites tipo dinâmicos. Não é tipo assim, eu considero esse limite e aí nesse limite a teoria ela, não sei como explicar. Eu quero dizer assim, tipo, mesmo que eu considere um limite, uma teoria nesse limite ela pode, vamos dizer assim, existe uma física descrita por essa teoria, ela pode apresentar
características de outros limites que eu não estou considerando. Não sei se é uma pergunta meio Eu confusa. não entendi, desculpa. Eu não entendi, desculpa. Ah, tipo assim, se tu considera um limite de uma teoria mais geral, é, que tu não sabe descrever, esse limite, tipo assim, tu espera que, mesmo quando tu, sei lá, resolva as coisas nesse limite, tu espera que algumas soluções elas sairiam fora desse limite. Ah, tá, entendi. Acho que eu entendi a pergunta. Tá, não, ela é boa, a pergunta é boa. Não, então, esses limites que a gente faz, a gente perde coisas. Não é, por exemplo, o limite. Eu posso dar um exemplo. Porque tem coisas. Tem coisas na matemática, por exemplo, essas séries, né? Você tem uma série que é uma soma infinita. Essas séries convergem, elas definem uma função. Então, se você soma todos os termos de uma série, você chega nessa função. Esses tipos de limite não é desse tipo. Se você soma todos os termos, você não chega na função. Você chega numa coisa que não faz sentido. Você só tem só os primeiros termos que importam. São chamados séries assintóticas, o nome. Os primeiros termos dessa aproximação importa, mas chega uma hora que você não pode mais confiar nessa série. E tem termos que são invisíveis, não dá para você ver eles ali onde você está. Tem como você estimar mais ou menos o tamanho desses. Pode crer. É, tipo assim, então não adianta só olhar no limite, né? Vamos dizer assim, tu tem que considerar. Sempre vai ter coisas a mais para considerar. Isso inclusive uma pergunta do tipo, é único esse lift que você faz da teoria aproximada, né, desse limite para a teoria completa? É único ou não? A gente tem exemplos de casos não únicos, que tem mais de uma maneira. Teoria, por exemplo, isso eu acho que já bate com um pouco de teoria de cordas, porque a teoria de cordas não tem a gente não tem ainda a gente só tem os limites, a gente não tem ainda um formalismo que descreve a teoria fora dos limites. Em teoria de partículas, a gente tem uma equação, pelo menos. A gente não sabe resolver a Uhum. equação, não faz a menor ideia de como atacar a equação, mas a gente tem ela, pelo menos. A gente tem ela formal, pelo menos. Mas em teoria de cordas, nem isso. Então a pergunta é: isso é único ou não? Tem várias evidências de que em cordas ela é única. Não existe de que esses limites são limites de uma, só podem ser limites de uma única teoria, não tem outra teoria que possa ter os mesmos limites. Agora, em teoria de partículas, a gente já tem exemplos de teorias que têm outros tipos de limites. Quer dizer, que tem teorias diferentes que dão o mesmo limite, né? A gente tem esses exemplos de teoria de Ah, partículas. entendi. Tipo assim, tá, pode crer. Tipo assim, a gente, se a gente olha pro limite, ele vai ser uma aproximação ou de uma coisa mais geral para esse lado ou para aquele lado, sei lá. Isso, é, Pode exato. ser uma aproximação de Pode ter uma mais teoria de de duas cordas teorias. ou. Uhum. Pode ter, tipo, isso acontece muito em teoria de partículas. Você tem duas teorias de partículas que têm o mesmo limite, né? Ou seja, é, um termo um pouco técnico, mas as regras de Feynman são as mesmas para as duas teorias, só que elas não são a mesma teoria. Isso tem como fazer. Tem exemplos disso, é isso que eu quero dizer. Um exemplo claro é o theta term, não sei se fica muito técnico, mas esses termos topológicos normalmente só aparecem quando você sai do limite, né? Hum, não, não sei. Termo teta? O theta Não. term é o FF. Theta, F, o edge F. Não tem a métrica, é um termo topológico. Ele não afeta as regras de Feynman, Ah, entendi. mas ele afeta a Podem ter essas física. diferenças. Pode crer. Bom, aí Então, já. fica técnico, mas a ideia é que, assim, tem teorias, eu só quis dar um exemplo concreto, mas tem Uhum. teorias diferentes que têm o mesmo limite clássico, assim, o mesmo limite livre. Vale notar que esse limite que a gente consegue, onde os objetos ficam livres um do outro, a gente consegue descrever e tal, normalmente a gente chama eles de limites clássicos.
porque a parte quântica, os efeitos quânticos que fazem a identidade desses objetos se, se perder, eles são negligenciáveis, né? Então você consegue, a identidade dos objetos emerge nesse limite clássico que a gente chama. Mas à medida que a interação começa a ficar importante entre dois objetos, a própria identidade deles se perde também. E os dois podem, sei lá, às vezes, por exemplo, você pode duas partículas, começa a ligar a interação, eles começam a ficar, a gente não sabe muito bem como é que é, daqui a pouco você começa a ligar a interação e vai deixando ela mais forte, de repente você tem uma corda, onde as partículas são as pontas da corda, por exemplo. Isso acontece em QCD, por exemplo, que é a teoria que descreve a força forte. E essa corda se chama meson. São os mesos. Então tem isso. E enquanto os, então, tipo, tem como você... O que acontece no meio termo? Essa pergunta, né? Em um limite a gente tem partícula, no outro a gente tem corda. E no meio termo, a gente não sabe, não tem descrição. A gente só consegue descrever esse meio termo começando da partícula ou da corda e adicionando perturbações. Mas é um limite. A gente não E aí, tem se a gente ainda... voltar para Fala. Se a gente voltar para o pensamento de campos, assim, que a gente está falando, por exemplo, no exemplo de tu pegar e considerar uma partícula com as regras de mecânica quântica, uma partícula livre, com as regras de mecânica quântica e relatividade especial, tu vê que, na verdade, ela tem flutuações e aí tu pode também interpretar essas partículas como manifestações, como perturbações de um campo. Enfim, né? Aí tu pode olhar como teoria de campos. Aí no caso de uma corda, a corda então seria um objeto assim unidimensional, né? Uhum. Então, considerando as regras de mecânica quântica e de relatividade, eu tenho também a ideia de que a posição da corda flutua no espaço-tempo. Eu também preciso considerar, vamos dizer assim, um campo de cordas. Uhum. Exato, basicamente é a mesma coisa. Assim, é aí que tá, né? Porque daí fica muito técnico, não posso explicar com detalhe, mas o fato de o objeto ser extenso agora, em vez de ser só uma partícula, cria um número muito maior de restrições, vamos colocar assim, de como você pode ligar uma interação, ou de como você pode, de quais são os observáveis permitidos da teoria. Porque vale notar que, assim, em uma teoria você precisa dos observáveis, né? Que é o que você vai medir, o que você vai observar. Mas isso depende crucialmente de como a teoria interage, porque para você enxergar alguma coisa, você tem que interagir com ela. Essas duas coisas andam de mão dadas, entendeu? Então, responder uma pergunta do tipo quais são os observáveis já te dá a resposta para outra pergunta de como esses objetos podem interagir. Então, no caso da corda, por exemplo, os observáveis em interação é muito restrito. A maioria das coisas não são permitidas por causa desse princípio de localidade, né? Que é o que acontece na galáxia da Andrômeda, não pode depender do que acontece aqui. Se a gente quer esse princípio, isso junto com mecânica quântica e relatividade, e o fato desse objeto ser extenso, cria um número incrível de constraints, de restrições. Você não pode fazer qualquer coisa, né? Então, no caso desses objetos extensos, você é levado a uma teoria única. Só existe uma única maneira de ligar uma interação e só existe um número específico de observáveis, que se chama S-matrix, amplitudes. Não sei o nome não técnico, mas A matriz S de restringe. espalhamento. Basicamente assim, só pode responder sobre perguntas que acontecem. Sim, eu acho que eu posso explicar isso. Que aí, só por causa desse objeto ser extenso, você não pode, em hipótese nenhuma, falar sobre coisas que acontecem em distâncias finitas. Você só pode discutir sobre coisas que têm distância infinita. Ou seja, você só pode falar sobre coisas que vêm do infinito e assim por diante. É óbvio que o infinito não é infinito, porque a corda tem um comprimento, né? Então o infinito é só um comprimento muito maior que o comprimento da corda. Mas mesmo assim, você não pode fazer perguntas sobre coisas que acontecem na mesma escala que a escala da corda. Então só o fato desse objeto ser extenso já cria um monte de Tipo, restrições. o que tu tá falando é que tu não pode associar observáveis que têm a mesma escala de comprimento da corda. Exato.
E exato. isso tem a ver com. Normalmente se fala assim, em teoria de cordas o espaço-tempo ele perde um pouco a. Tem que reinterpretar o espaço-tempo, etc. Exato. Então teria tipo, a ver com isso, tipo, tu não fazer perguntas sobre esse tamanho. Exato, o fato dele ter essa é umas propriedades cruciais da teoria de cordas, que aí, por exemplo, quando o espaço-tempo fica do mesmo, pergunta sobre o espaço-tempo que é da escala da corda não faz muito sentido, né? Não faz sentido físico, né? Não é um observável físico, por exemplo. É só uma construção matemática que ajuda a fazer conta, mas não é algo que você vai medir. E, inclusive, é justamente aí que aparecem essas dualidades que eu falei, de que o que é fundamental e o que não é se perde. Porque o que está acontecendo é que a gente está usando muitas palavras para descrever um negócio que não precisa. É isso que está acontecendo. A gente está discutindo sobre uma corda que vive no espaço-tempo, mas está falando muito, a gente não precisa falar tudo isso, porque a natureza nem faz sentido falar sobre a configuração de uma corda no espaço-tempo. Isso não é observável. Então, o preço da gente estar falando muito, porque a gente não sabe falar de maneira econômica sobre o que está acontecendo, é o que cria essa complicação de ter um monte de descrições diferentes sobre o mesmo sistema, de equações complicadas no final reduzirem a respostas simples, e a gente ainda não tem isso em aberto ainda, um problema em aberto, tentar enxergar qual que é a linguagem correta para se discutir sobre essas coisas, como ser econômico. A gente foi do início ao fim, né? A gente chegou chegamos até a teoria de cordas e por que que ela é uma teoria, tipo, a gente não explicou por que que é uma teoria única, mas enfim, mas num contexto de, tipo, isso que eu tô falando que a gente usa muitas palavras, por exemplo, no contexto até de partículas mesmo, tu olhar para as partículas, saber que elas têm essas flutuações e interpretar as partículas como excitações de um campo, e aí usar, tipo, escrever a dinâmica de um campo ao invés da dinâmica de partículas, já é um pouco tu começar a usar mais palavras do que tu precisa, talvez. Isso também, Porque, tipo, exato. Exato. Esses um campos, campo por ele tem muita exemplo, informação, né? isso não é uma maneira única, por exemplo. Você pode associar infinitos campos a uma única partícula. Tem diversas maneiras. Tem uma que é mais simples que as outras, mas você pode escrever uma interação de partículas usando várias linguagens diferentes, né, de campos. Mas é outro problema também isso do campos. Campo não é a resposta mais econômica também. Isso que a gente aprendeu. É uma resposta, né? Se você quer descrever partículas que estão interagindo, até hoje, o que se tem é uma das melhores respostas, é usar campos. Mas tem respostas melhores. A gente já, para determinadas contas, a gente já tem alguns, e teorias especiais, né? A gente já tem coisas melhores que campos. Por exemplo, esses objetos matemáticos, que é os twistors, esses poliedron, alguma coisa assim, polihedron, não sei. Mas tem uns objetos matemáticos que as pessoas estão encontrando que são mais econômicos que um campo. Eu não tô As ligado, contas né, ficam mais nessas coisas. rápidas. É Um basicamente assim, twistor, uma ele conta descreve o que que, por exemplo? o Twistor ele descreve o nosso espaço-tempo usando uma outra linguagem, basicamente. Ele é crucial para entender partículas que vivem presos no cone de luz, partículas que têm massa zero, por exemplo. Porque partículas que têm massa zero, né, elas têm que correr na velocidade da luz. Isso vem do princípio da relatividade. Então, essas partículas, como elas vão na velocidade da luz, elas estão sempre dentro do cone de luz. Elas não saem do cone de luz. Isso de maneira clássica, né, não quântica. Então, para esse tipo de partícula, né, é melhor descrever o espaço-tempo usando esses twistors. Esses twistors, é muito difícil entender como que o espaço-tempo é representado, mas é fácil ver como que esses cones de luz são representados nesse espaço.
Então, é uma espécie de transformada de Fourier, assim, dá para pensar. É uma onde você descreve o espaço usando outros objetos. Por exemplo, quando você quer descrever um sistema periódico, compensa mais você pegar esse sinal, que é periódico, e fazer a transformada de Fourier. E aí você descreve esse fenômeno periódico num outro espaço, no espaço de frequências, que acontece ser melhor, né, do que descrever num espaço real. É a mesma coisa, Twistors é um espaço diferente, que não é o espaço-tempo, onde certos fenômenos ficam mais fáceis de ser descritos. Aí Aí um nesses... twistor representa, tipo, uma... Eu não sei, o twistor é um objeto matemático, né? Tipo, eu não sei. Tipo um vetor, tipo um spinor, sei lá. Ele representa as partículas. Não, ele é uma... Ele descreve linhas no espaço-tempo. Hum. Mas ele descreve cones de luz, basicamente. Para cada twist você tem um cone de luz específico no espaço-tempo. A analogia é essa. Mas a ideia é que a ideia é uma transformada de Fourier, basicamente. É melhor ver assim. Você só está fazendo uma troca de coordenadas só. Onde os fenômenos ficam mais fáceis de ser calculados. Com esses twists, por exemplo, contas que dão páginas e páginas e páginas, tipo, mais de 3.000 termos, é um termo só nesse espaço. Então, tem... E, tipo, isso seria uma alternativa. Tipo assim, uma alternativa para tu descrever objetos tipo partículas em mecânica quântica relativística sem usar campos? Sem usar campos. Você tem outra ferramenta que te descreve mecânica quântica relativista. Você tem... Só que o problema é que ele é muito especial, né? Ele depende de teorias específicas, né? Aí, basicamente, para cada teoria você tem uma linguagem diferente, que é melhor que campos, mas você não tem uma coisa sistemática, né? Que é para qualquer teoria você tem entendeu? Essa linguagem é a melhor. Não, a gente acha para algumas teorias especiais, mas eu suspeito que o que a gente tem que descobrir é uma linguagem universal, assim, que descreva todas as teorias quânticas de campo. Aí ela se reduz a esses exemplos que a gente conhece. Por exemplo, quando a teoria é especial dessa maneira, dessa linguagem universal, reduz para twistors. Quando é dessa maneira, reduz para esse outro objeto. E assim por diante. Mas é isso que falta hoje. E uma coisa, toda essa ideia de te chamar para falar sobre isso começou quando eu fui te fazer uma pergunta que era a seguinte. Por exemplo, teoria de cordas hoje, a descrição dela é muito similar a, tipo assim, tu pegar, por exemplo, a teoria de partículas relativísticas, sem a descrição de campo, e generalizar para cordas relativísticas. Aí minha pergunta era, aí existe uma área que é a área de teorias de campos de cordas, né? Que vai tentar descrever, sei lá, os campos de cordas. E a minha pergunta era se existe uma diferença na física. É, Por exemplo, tu considerar um campo de cordas é diferente de tu considerar apenas cordas se propagando no espaço-tempo, enfim. Não, sim, você ganha um pouco, assim, você consegue descrever coisas que você não conseguia descrever usando cordas, você consegue descrever usando campos. Pelo mesmo motivo, partículas também. Tem coisas em partículas que não dá para você descrever usando partículas, mas usando campos dá. Aí a ideia que as pessoas tinham é que em teoria de cordas tudo daria para ser descrito usando esses campos. Mas pelo mesmo, porque em partículas a gente consegue, qualquer coisa a gente consegue calcular usando campos a princípio, né? Praticamente não, praticamente é impossível, é muito difícil, né? Mas a princípio tudo poderia ser calculado usando campos em teoria de partículas. Aí a esperança seria se isso poderia ser estendido para cordas também. Só que descobriram que, assim, até hoje, onde se sabe, não. A resposta é não, porque
esses campos são infinitos e eles têm umas simetrias que misturam eles e começa a ficar, não sei explicar, deixa eu ver. Essa separação dos campos, né? Esse é o campo 1, esse é o campo 2, esse é o campo 3, esse é o campo 4, é uma separação artificial. Eles, na verdade, estão todos misturados. E como são infinitos deles, né? É muito delicado você pegar infinitas coisas que estão emaranhadas e desemaranhar elas e trabalhar com cada Esse parte, contexto, depois emaranhar de novo. esse contexto que tá falando é tipo quando eu considero então essas partículas como vibrações das cordas e daí para cada uma das vibrações existe um campo Isso, é, associado. só que elas são misturados, tem simetrias que mudam eles. Uhum, uhum. Tem essa separação, ela é artificial. Ela só não é artificial no limite livre, onde a corda. Tá, é porque assim, quando a teoria é livre, essa corda tem infinitos modos de vibração, cada modo é uma partícula. Quando você liga a interação, todos esses modos de massivos são instáveis, eles decaem todos. O único estável é o ground state do sistema, o estado massless, quando a corda não tem massa, quando ela é Que é, é uma o partícula de que é massa o zero. é o Que é o graviton, quer dizer, graviton, isso, é o graviton, o gluino, whatever. Esse, todos os estados massivos, assim que você liga a interação, já decai, todos. O único que não decai e é massivo é da teoria heterótica, é um tem tipo um de teoria de estado, cordas. uma das teorias de cordas tem um estado massivo que é da corda, que tá na representação espinorial do SO32. Ele não decai por causa disso, porque não tem para quem ele decair por simetria. Não tem ninguém que está nessa representação a não ser ele. Daí ele não pode decair. Aí ele é protegido por causa dessa simetria. Daí, só que essa corda ela é dual a uma dibrana em Type 1, SO32. Isso que eu tô falando, tipo, corda heterótica, que é um tipo é um tipo de teoria de cordas, na verdade, agora eu fiquei conectando com o que tu estava falando antes. Na verdade, esse seria um dos limites possíveis, né? Uhum, exato. Por Então tem exemplo. um dos limites onde você tem as cordas que vivem livres uma da outra, só que nesse limite tem uma corda que ela é massiva e ela não é instável quando você sai do limite. Ela continua estável. Só que mesmo assim, quando a interação começa a ficar forte, ela é dual a uma outra coisa, que não é uma corda mais, é uma dibrana. Mesmo ela E sendo instável durante. quando tu fala dual normalmente a gente associa, tipo assim, essa coisa aqui é dual a essa, tá? Então elas são, tipo, iguais fisicamente, tipo, duas descrições Isso, é só. matemáticas. Exato, duas maneiras de falar a mesma coisa, sabe? Assim, você está usando linguagens diferentes, mas para descrever o mesmo objeto. Entendeu? Então, ela é dual a um outro objeto, que é uma Dibrano em Type 1. E o legal é, por ela ser protegida, esses objetos que são estáveis, a gente consegue calcular essas coisas. A gente consegue, de fato, isso que eu falei, né, de que ela é dual a tal objeto, a gente consegue checar isso, porque ela é estável. Quando o objeto é estável, a gente consegue comparar. Então, mas para ser estável, tem que ter alguma simetria protegendo esse objeto, né? Então, normalmente, ou nesse caso específico, esse spin, o fato dela estar na representação espineural de S82, ou quando tem supersimetria, outra coisa. Às vezes, quando a gente tem estados massivos que são protegidos por supersimetria, a gente consegue comparar. É o único método, eu acho, assim, que a gente tem para comparar duas teorias duais e checar que elas são de fato duais. É Sobre um. essa questão de dualidade, tipo, tem uma das áreas que tá, que o pessoal tá interessado bastante é a tal da dualidade ADS-CFT, né? Uhum. Que é Sim, tipo,
É a mesma coisa, em ADS-FT a gente consegue, as evidências que a gente tem que essa dualidade é verdade, é sempre assim, a gente pega um objeto que é protegido por simetria nos dois lados, e a gente compara, ver se esse objeto é realmente igual, tem as mesmas propriedades físicas, mas a gente está falando em linguagens diferentes. Daí, aí a gente checa. Daí, esses são os checks que a gente tem da dualidade ADS-FT, por exemplo. Tem outras. Normalmente é sempre assim. A gente olha alguma simetria. Tem várias coisas que são protegidas por simetria, né? Tem o espectro de alguns objetos massivos, que são protegidos porque está numa representação específica da simetria, que é o caso que eu dei. Ou daí normalmente é supersimetria ou está numa representação, esse caso, espinorial de S82. Você também tem anomalias, que são protegidas por simetria, que é basicamente assim, tem a tua teoria, ela tem uma determinada simetria. Você você quebra essa simetria adicionando um termo a mais na teoria. Como que você quebra essa simetria também é fixo. Ele também é protegido, por assim dizer, né? Para qualquer limite da teoria. Para o limite clássico, que é os objetos estão livres, ou quando a teoria é muito interagente, muito quantum, e você perde a descrição das coisas. Então, esse é outro método para a gente analisar se duas teorias são duais ou não. Mas essa é a ideia. Mas basicamente esse é o problema. A gente está restrito a pegar o caso onde as coisas são livres e fáceis de ser entendido, onde os objetos são fundamentais. Aí você liga a interação, isso se perde, e você tenta procurar coisas que se preservam mesmo com a interação, propriedades que não dependem desse limite, né? Aí essas propriedades a gente olha e a gente diz que ela é protegida, né? A gente consegue comparar com... Pode crer. Eu não. Fora do limite, né? Fora do... Sim. Eu não tava muito ligado nisso. Agora eu sei, por exemplo, quando alguém fala que a simetria é protegida, significa que a simetria então continua na presença de interações. E num certo sentido, então, isso indica que a simetria não é uma simetria desse limite específico da teoria, mas é uma simetria da teoria inteira, mesmo que a gente não saiba qual é a teoria. Exato. Mesmo que a gente não saiba descrever ela, enfim. Exato. E além disso, aí tem os objetos. Por exemplo, tem certos objetos que ele está numa massa, que a massa é igual à carga, por exemplo. A massa tem que ser igual ao valor da carga. Se a massa for diferente, ele está numa outra representação da simetria, não é a mesma. Ele teria que dobrar o número de componentes, por exemplo. Então, se você liga a interação continuamente, não tem como algo pular de 5 para 10, entendeu? Assumindo que tudo é contínuo, né? Então, ele vai sempre ter 5 componentes. Então, sempre tem 5 componentes, está sempre saturando a massa igual à carga. Então, isso protege uma equação. A gente sabe que a massa é igual à carga do objeto para qualquer... Até quando a interação é muito forte. Aí a gente fica normalmente refém dessas coisas protegidas para essa estratégia, né? Aí, por exemplo, tem duas teorias que parecem ser diferentes, a gente olha para os objetos protegidos e vê que os objetos protegidos são idênticos nos dois lados da teoria. Aí, então talvez elas possam ser a mesma teoria, só que em limites diferentes. Aí os testes começam a ser feitos. Pode crer. Então, a galera está tentando, por exemplo, nesse exemplo do ADS-FT, a tentativa seria mostrar que uma teoria tipo, de física de partículas, eu não sei se é isso, uma teoria de física de partículas, ela é dual a uma teoria de cordas. Tipo, elas são a mesma coisa. Exato. Esse é um exemplo que relaciona uma teoria de cordas uma teoria de partículas. E isso é interessante que não é um limite, não é tipo você pegar, porque quando você fala de teoria de cordas, você imagina que, ok, se eu olhar num limite onde eu olho de longe, a corda fica muito pequena e vira uma partícula, então eu posso pensar que, sei lá, eu não sei se está certo o que eu estou falando, mas descrever as cordas como partículas é um limite de grande não é escala, esse vamos dizer limite. assim.
É outro limite. Sim, claro. Se você olha esse limite onde a corda fica pequena, ela vira uma partícula, mas essa dualidade não é desse tipo, ela é um tipo diferente. Ela é basicamente assim. Deixa eu ver se consigo pensar. Tá, vamos começar do lado de partículas primeiro. Ela é uma teoria de partículas que, quando a interação começa a ficar muito forte, elas começam a grudar e fazer cordas abertas ou cordas fechadas. Essas cordas fechadas são chamadas de glue balls e as cordas abertas são os mesons. E, só que isso, esses objetos, na verdade, seriam hologramas, ou seja, projeções de cordas que vivem no espaço de dimensão maior. É bem... É outra... É Assim, mais abstrato. basicamente, pensa num filme, assim, um filme, onde você tem partículas vivendo presos nesse filme. Aí você tem um limite onde essas partículas começam a se aglomerar umas com as outras e fazer objetos extensos. Esses objetos extensos descrevem sombras das cordas que vivem nesse espaço maior. Essa é a dualidade. Agora, para ir das cordas para as partículas, daí já é um exercício mais difícil. Um exercício mental mais difícil de ser feito. Pode crer. Deixa eu ver, ó, a gente tem 10 minutos ainda de live. A gente acabou tocando em vários pontos, né? Não sei se Uhum. tem algum ponto que tu acha importante também falar e legal de juntar nessa discussão. Não sei, eu acho que assim, fica difícil falar sobre coisas em aberto, né? Mas tem uma coisa a ser descoberta, né? Que é essa linguagem nova que a gente não tem ainda. E ela vai ser útil não só para mecânica quântica relativística, para cordas, vai ser até útil para mecânica estatística também, porque esses problemas também acontecem lá. Matéria condensada também. Então alguma estrutura nova que a gente precisa descobrir que vai descrever que vai dar um passo além do nosso jeito de pensar, que é ter objetos fundamentais interagindo. Essa ideia redutível, né, que a gente tem um nome para isso, né? Qual que é o nome? Reducionismo, né? Essa ideia reducionista que a gente tem, a gente vai ter que abandonar ela e ter uma ideia mais geral, onde a gente não precisa pegar um todo e reduzir em partes e entender as partes. Não, a gente vai ter um entendimento. Ou talvez não, talvez o fato do ser humano seja uma limitação do ser humano, sempre pensar dessa maneira, então a gente nunca vai entender a natureza por limitação humana. A gente sempre vai ter que fazer essas contas gigantes e no final ter os cancelamentos. Eu, E achar os objetos certos vai ser assim, milagres ou sei lá. A gente não vai ter nunca um método sistemático para achar o objeto certo para cada conta. Talvez, não sei. Eu acho que o pode ser crer. humano consegue Ó, entender esses objetos. a ideia de tu ter, por exemplo, uma coisa muito louca que tu tá falando, por exemplo, tu tem vários tipos de teorias de cordas que todas são limites de uma mesma teoria. Mas, por exemplo, como é que foi que quer dizer, chegou-se na conclusão de que são limites de uma mesma teoria, né? Mesmo sem Uhum. saber, que nem tu falou, sem saber nenhuma equação da teoria completa. É, mas a gente olhou esses objetos protegidos que eu falei, né? Eles que Ah, são normalmente o que faz a gente começar a pensar em dualidade. A gente olha esses objetos protegidos, que mesmo sem saber a equação direito ou saber fazer conta, a gente consegue saber a resposta para essas quantidades específicas, só usando simetria. Daí a gente olha esses objetos e compara e chega. Essas são as evidências, normalmente, né, de dualidades. Mas mas além disso, a gente tem métodos. É tentativa e erro que a gente tem, né? A gente vai
Eu não sei. Deve ter um ou dois gênios no mundo que olha um sistema e fala, ah, isso aqui vai ser descrito por twistors. É. O Edward Witten foi um deles, né? Ele pegou. Óbvio que não foi ele. Desde já tinha um tempo que as pessoas estavam pensando que twistors ia ser relevante para descrever teorias massas. Quem inventou os twistors foi o Penrose, que ganhou o Nobel. Ele foi o cara que inventou twistors. Ele acreditava fortemente que twistors era a solução para tudo, que seria a solução para descrever gravidade quântica e tudo. E ele dedicou, acho que a maior parte da vida dele tentando enfiar twistors em tudo. Aí descobriram a aplicação de twistors em partículas depois, né? Pode ser que tenha aplicação em gravidade quântica também, a gente não sabe. Ela aparece de vez em quando em alguns lugares. Ela aparece na... Não, pode falar. Não, eu só ia dizer assim, agora pensando, se pudesse resumir, acho que o que eu tirei da gente conversando aqui é que basicamente a gente vai criando ferramentas matemáticas para descrever o universo. E aí o que a gente chama de teoria, essas teorias, elas são essas, sei lá, ferramentas matemáticas que não são iguais à física que tu está descrevendo. E aí basicamente tu fica, por exemplo, né, parece que a gente fica procurando então essas dualidades, esses limites, para entender exatamente o que são essas teorias que a gente já está usando para descrever as coisas físicas, né? Sei lá. Não, eu acredito fortemente que o objeto matemático existe, ele está lá. E a gente está descobrindo ele. Só que a gente tem pedaços dele, a gente não conhece o objeto em sua... Tem coisa a mais a ser descoberta, entendeu? Eu acho que é, por exemplo, gauge theories, né? Por exemplo, gauge symmetry é uma redundância, a gente sabe, né? Mas é mais conveniente, às vezes, escrever a teoria com essas redundâncias do que sem elas. Uhum. Né? Então, isso é um aspecto matemático, não sei, é que eu tenho uma visão bem platônica das coisas. Eu acho que a matemática está na natureza, ela é matemática na natureza, e a gente está descobrindo esses objetos. Só que aí, às vezes, a gente pode descobrir, a gente, aí sim, o como que a gente fala sobre a linguagem que a gente vai usar para descobrir esse objeto pode não ser a melhor, mas o objeto existe, ele está lá. Então. Por exemplo, duas linguagens que descrevem o mesmo objeto, twistors e espaço-tempo normal. Eu encaro como são duas linguagens que descrevem o mesmo objeto, que é o espaço-tempo, entendeu? Uhum. Algumas linguagens são boas para evidenciar determinados aspectos do objeto e outras linguagens são boas para evidenciar outros aspectos. Aí você pode ficar entendendo assim. Tipo, dá pra falar bastante coisa, dá pra, tipo assim, dá pra discutir bastante sobre isso, né? Uhum. Bom, então vou te agradecer, Lucas, por ter topado Ah, trocar uma ideia, então, sobre teoria de campos e teoria de cordas. Foi muito massa. E obrigado a quem assistiu, quem está aqui ainda assistindo, e, enfim, é isso aí. Valeu, opa, Lucas. beleza. Valeu.